Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tava com saudade de mim? Sábado, domingo não tem vídeo, né? Agora eu tô na 5x2. Então eu fui o primeiro a ir pro 5x2. Eu tava 7x7. Eu gravava vídeo disso. 7x0. Agora eu fui pro 5x2 e agora eu tô aqui, ó, entregando mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje nós vamos reagir a um outro vídeo de mais uma rede que foi grande e acabou, que é o Sendas. Uma rede que foi grande ali no Rio de Janeiro. Que, inclusive, quando parece que o Açaí chegou a comprar o Sendas, não sei, que eu lembro que a razão social das notas fiscais do Açaí era Sendas. Não sei se tem ligação, nós vamos ver no decorrer desse vídeo dessa história dessa grande rede. E vamos derrubar esse conteúdo aqui, vamos ver o que nós aprendemos com esse crescimento e fim dessa grande rede que é o Sendas. Antes de eu dar início, vamos curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos aqui para receber as notificações. Lembrando que nós temos o nosso grande evento presencial aí, um baita evento, a galera que vai palestrar aí, olha só que legal. Eventaço dias 19, 20 e 21 de março em Alphaville, São Paulo. Vai ser 3 dias em auditório, vamos visitar as melhores lojas do Brasil. É o único evento presencial que você tem teórico e prático no mesmo evento. Não tem outro igual, entendeu? Não tem outro igual, é o melhor evento disparado, o novo supermercado. Para quem quer vender, para quem quer crescer. E nós vimos que a média de crescimento dos supermercados no ano passado foi pífia. E eu tenho vários clientes aqui da minha agência que cresceram 10, 15, 22%. E é isso que você tem que dar, é isso que você tem que aprender. Ou você vira cliente aqui da minha agência, ou você vem nos meus eventos presenciais aqui, que você tem a oportunidade de ficar 3 dias sabendo tudo que tem de novo em supermercado e voltar engolindo sua concorrência para sua cidade. Então não perca essa oportunidade, tem um link aqui se você quer comprar o ingresso aqui embaixo. E tem também o link da nossa agência de marketing e vendas, chama aqui, nós vamos fazer uma reunião sem compromisso. Nosso objetivo é fazer você vender mais, lucrar mais e crescer o seu negócio. Certo? Lembrando que nós temos nosso parceiro de contabilidade que é a FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, super indico aí. E vamos ver um pedaço vamos ver um depoimento de um cliente aqui, o Weber, veio lá de Goiás para o nosso evento em 2025, do supermercado Prático. Cara, que é um baita supermercado, um baita, dá aula de inovação. E estava aqui no nosso evento, vem aqui aprender mais. Vamos ver o que ele falou do nosso evento. Escuta aí para você ver que você vai perder esse negócio aí. Coloca aí, produção. Opa, pessoal, meu nome é Weber, sou diretor administrativo do Supermercado Prático Goiânia. Já fui aluno do Thiago, estou aqui presenciando esse evento maravilhoso, pessoal. Quem não teve a oportunidade ainda, aqui é, como ele mesmo brinca, né? Uma explosão na cabeça do peão. É muita coisa, que jeito que traz mais cliente para a loja, que jeito que vende mais para o mesmo cliente, o que você vai melhorar na loja para aumentar a frequência do cliente na loja. Então, assim, é muita coisa, é muita informação. E hoje em dia, quanto mais concorrente a gente tem, quanto mais difícil é a operação da loja, a gente precisa perder menos para nós mesmos, né? Então, quem quer adquirir esse conhecimento aí, esse evento foi maravilhoso para nós. Aí, ó. Ele entendeu tudo no nosso evento. Entendeu tudo, né? Nem eu que falo, é o outro meu supermercadista que fala. Então, bora pro vídeo, produção? Bora. Bora pro vídeo. Amplia aí, vamos reagir a esse vídeo, vamos ver o que nós aprendemos com esse vídeo. Bota aí, produção, bota na tela. Você lembra do supermercado que esteve presente em quase todos os bairros do Rio de Janeiro? Fez parte da rotina de milhões de famílias e marcou gerações inteiras. Muito mais do que um lugar para fazer compras, o Sendas foi um verdadeiro símbolo do varejo fluminense. Eu não lembro, presente no dia a dia, paulista, nas memórias afetivas e até no primeiro emprego de milhares de jovens. Durante décadas, o Sendas cresceu, se fortaleceu e se tornou a maior rede de supermercados do estado do Rio de Janeiro. Ele atravessou crises econômicas, mudanças no país e transformações no mercado, dominando o varejo regional e competindo de igual para igual com os maiores grupos do Brasil. Com lojas espalhadas por toda a cidade, uma estrutura gigantesca e dezenas de milhares de funcionários, o Sendas construiu um verdadeiro império. Mas mesmo sendo tão presente e tão forte, a rede desapareceu de forma quase silenciosa. O que aconteceu com o supermercado que parecia imbatível? Como uma das maiores redes do país simplesmente deixou de existir? É isso que iremos descobrir. Vamos descobrir! A história do Sendas começa em uma época em que o Brasil vivia um processo acelerado de urbanização, mas o varejo seguia preso a um modelo antigo.
A maior parte da população ainda fazia suas compras em armazéns de bairro, mercearias pequenas, feiras livres e estabelecimentos familiares, que muitas vezes possuíam pouca variedade e forte dependência da informalidade. No Rio de Janeiro, essa realidade era ainda mais evidente por ser uma cidade grande, desigual e com bairros densamente povoados. Foi nesse ambiente que surgiu o Sendas. O projeto nasceu como um pequeno armazém em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O local foi o pontapé inicial para a criação de uma das maiores redes de supermercados do país. O local, chamado Armazém Transmontano, foi fundado pelo português Manuel Antônio Sendas na década de 1920. Por muitos anos, Manuel, junto com seus filhos, cuidou do armazém e fez com que ele ganhasse força, sendo a principal fonte de renda da família. No entanto, com a chegada da década de 50, uma tragédia quase fez com que tudo desmoronasse. Nesse período, Manuel acabou falecendo, fazendo com que sua família precisasse assumir o negócio, apesar de todo o sofrimento que estavam passando. Após a sua morte, em 1951, seu filho Arthur Sendas, que tinha apenas 16 anos na época, assumiu a administração do armazém. Alguns anos depois, após muito trabalho, Arthur abriu sua primeira filial, já com a bandeira Casa Sendas. A ideia de colocar seu sobrenome foi uma forma de homenagear sua família e colocar o sobrenome que pertencia aos seus avós. Arthur Sendas, apesar de pouca idade, observou atentamente as mudanças no comportamento da população. Toda a sua trajetória como empreendedor foi construída através da observação da rotina das famílias cariocas, especialmente da classe média e do consumo popular. Rapidamente, ele entendeu algo fundamental antes de muitos concorrentes. O crescimento das cidades exigia escala, organização e previsibilidade. O consumidor queria preço baixo, variedade e conveniência, e não apenas um atendimento personalizado. Foi então que a primeira filial foi inaugurada no dia 16 de fevereiro de 1960, no bairro de São Mateus, localizado em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O primeiro Sendas foi concebido de forma objetiva, sem luxos ou excessos. A prioridade do negócio era a eficiência, o giro rápido de mercadorias, controle rigoroso de custos e a proximidade com o público. Em vez de disputar clientes de alta renda, Arthur decidiu apostar em atender grandes volumes de consumidores, oferecendo preços competitivos e produtos essenciais. O contexto do Rio de Janeiro foi decisivo para esse modelo ganhar espaço. Isso porque a cidade seguia como um dos maiores centros econômicos e populacionais do Brasil. Tudo isso permitiu que se criasse uma demanda constante por supermercados estruturados, algo ainda raro naquele momento. O Sendas encontrou exatamente aí o seu espaço. Desde os primeiros anos, a empresa demonstrou uma mentalidade avançada para o padrão do varejo brasileiro da época. Houve investimento em padronização, processos internos mais organizados e negociações diretas com fornecedores, reduzindo os preços dos produtos. Isso fez com que o Sendas construísse uma imagem de confiança entre a população carioca. Essa relação de confiança foi essencial para o crescimento inicial da rede e para a formação de uma base fiel de consumidores. Sem campanhas grandiosas ou projeção nacional, o Sendas cresceu de forma silenciosa, quase orgânica. Cada nova loja não era apenas uma expansão física, mas a confirmação de que aquele modelo funcionava. Realmente funcionava. Aos poucos, a rede deixava de ser apenas mais um supermercado para se transformar em um local do cotidiano carioca. O que começou como um pequeno armazém de bairro dava seus primeiros passos rumo a algo muito maior. Um crescimento que naquele momento parecia inevitável. E que por muitos anos faria do Sendas um dos nomes mais poderosos do varejo no Rio de Janeiro. Enquanto algumas histórias mostram como grandes decisões constroem impérios, outras falam de algo mais próximo da nossa realidade. As escolhas financeiras que fazemos todos os dias. A partir do momento em que o modelo do Sendas se mostrou consistente, o crescimento deixou de ser uma aposta e passou a ser uma estratégia. O que antes era uma rede local bem-sucedida, começou a se transformar aos poucos em um projeto de domínio territorial. O Sendas entendeu cedo que no varejo supermercadista, presença física é poder. Estar perto do consumidor em muitos bairros ao mesmo tempo significava escala, volume e vantagem competitiva difícil de ser quebrada. A expansão foi rápida, mas calculada. Novas lojas surgiram em regiões estratégicas do Rio de Janeiro e da região metropolitana, especialmente em áreas populares e de alta densidade populacional. O Sendas crescia onde o consumo era constante e recorrente. Enquanto outras redes priorizavam regiões centrais ou bairros mais prósperos, o Sendas se consolidava como supermercado do cotidiano, do trabalhador e da família. Com o avanço das décadas de 70 e 80, a rede já não era apenas relevante, ela era dominante. O número de lojas se multiplicava, o volume de vendas crescia de forma acelerada e a marca se tornava onipresente na paisagem urbana fluminense. Para milhões de consumidores, o Sendas não era apenas uma opção entre outras, era a referência principal. Em muitos bairros,
simplesmente não havia concorrentes à altura. No ano de 1969, o Sendas introduziu o conceito de autosserviço no Rio de Janeiro, revolucionando o varejo carioca com lojas populares e humanizadas. A primeira loja de autosserviço foi inaugurada em Jacarepaguá, sendo um marco no varejo do Rio. O domínio do Sendas não se construiu apenas pela expansão física. O posicionamento da marca foi decisivo. O Sendas se comunicava de forma direta, simples e funcional. Não prometia sofisticação nem experiências. Ele apenas prometia preço, variedade e abastecimento. Essa coerência entre discurso e prática criou uma relação de confiança profunda com o consumidor carioca, que passou a enxergar a rede como aliada em um país marcado por inflação alta e instabilidade econômica. Durante os anos mais turbulentos da economia brasileira, especialmente no período de hiperinflação, o Sendas mostrou capacidade operacional rara. Manter estoques, negociar com fornecedores, ajustar preços e garantir abastecimento em um cenário de descontrole econômico exigia agilidade, capital e organização. Muitas redes menores quebraram nesse período. O Sendas, ao contrário, se fortaleceu. Sua escala permitia negociar melhores condições, diluir custos e sobreviver onde outros falhavam. Nesse momento, o Sendas já figurava entre as maiores redes supermercadistas do país, ainda que seu foco permanecesse fortemente regional. Ele competia diretamente com gigantes nacionais, como o Grupo Pão de Açúcar. No entanto, o Sendas tinha a vantagem de entender o consumidor do Rio de Janeiro como poucos, pois sabia o que vender, onde vender e a que preço vender. Essa proximidade com o público também se refletia na relação com os funcionários. A rede tornou-se uma das maiores empregadoras do estado, funcionando como porta de entrada para o mercado de trabalho de milhares de jovens. Trabalhar no Sendas era para muitos sinônimo de estabilidade. Além disso, Arthur Sendas era famoso por conta da sua presença constante nas lojas e por cuidar bem dos funcionários, oferecendo benefícios como assistência médica e educação. No auge, o Sendas já não era visto apenas como uma rede de supermercados, mas como um verdadeiro império regional. Um gigante que parecia sólido, enraizado e praticamente insubstituível. Poucos imaginavam que aquele domínio, construído ao longo de décadas, começaria a ser pressionado por forças muito maiores do que qualquer concorrente local. Sem perceber, o Sendas havia chegado ao topo. E como tantas histórias de grandes ascensões, era exatamente ali que o ambiente começava a mudar. Vamos ver. O que mudou aí, Paris? O ambiente que havia favorecido a ascensão do Sendas começou a desaparecer na virada dos anos 90. O Brasil entrava em um novo ciclo econômico e, com ele, o varejo supermercadista passava por uma transformação estrutural. O que antes era um jogo de presença territorial e preço baixo se tornava uma disputa muito mais complexa, baseada em escala nacional, tecnologia, logística avançada e acesso a capital intensivo. A estabilização da economia, consolidada com o Plano Real, mudou profundamente a lógica do consumo. A inflação deixou de ser o principal fator que orientava as compras do dia a dia. Isso fez com que o consumidor comparasse preços com mais calma e exigisse maior variedade. Aquilo que durante décadas havia sido suficiente, o preço baixo, já não garantia a fidelidade dos consumidores. Ao mesmo tempo, o setor iniciou um processo agressivo de consolidação. Grandes grupos nacionais se fortaleceram e redes internacionais passaram a enxergar o Brasil como um mercado estratégico. Carrefour. Empresas como Carrefour e posteriormente o Walmart chegaram com modelos altamente padronizados, enorme poder de negociação com fornecedores e estruturas logísticas muito mais sofisticadas. Logo, o modelo de negócio que o Sendas estava acostumado acabou mudando rápido demais. Neste novo cenário, o Sendas começou a sentir o peso de suas próprias limitações. Embora fosse um gigante regional, sua atuação concentrada no Rio de Janeiro reduzia o poder de negociação frente aos concorrentes, que compravam para o país inteiro. Além disso, custos logísticos mais altos, menor acesso a capital para investimentos e estruturas menos flexíveis começaram a corroer margens da empresa que já estavam apertadas. A modernização das lojas também se tornou um desafio. Enquanto concorrentes investiam em arquitetura mais eficiente, tecnologia, sistemas integrados e centros de distribuição avançados, o Sendas precisava decidir entre preservar sua identidade de baixo custo ou embarcar em um processo caro e arriscado de atualização. Não seria fácil, por sua vez, também deixava de ser um ambiente tão favorável quanto antes. A economia da região passou a lidar com crises recorrentes e redução do poder de consumo em diversas regiões. O mercado, que havia sustentado o crescimento do Sendas por décadas, se tornava mais competitivo e mais pressionado. Ou seja, expandir o negócio já não era tão simples como antes, muito menos se manter dominante na região como um dia havia sido. Para piorar a situação, havia problemas internos e de gestão. Administrar dezenas de lojas e milhares de funcionários exigia uma estrutura corporativa robusta, processos modernos e decisões estratégicas rápidas. O Sendas, construído em outra era do varejo, passou a operar em um ritmo que já não acompanhava o mercado. As características do Sendas, que antes eram lidas como vantagem, como foco regional, identidade popular e modelo operacional enxuto, começaram a se transformar em vulnerabilidade. O Sendas ainda era grande, relevante e conhecido, mas já não ditava mais as regras do jogo.
Pela primeira vez em sua história, a rede reagia às mudanças em vez de liderá-las. Tudo isso fez com que o Sendas começasse a perder espaço. O supermercado passou a ser pressionado. O Sendas foi perdendo relevância aos poucos, sem alarde e sem colapso imediato. O império, que parecia inabalável, entrava em um período silencioso de enfraquecimento. Pausa aí, produção. E quando o gigante regional começa... Aqui é o seguinte, gente. Aqui é quando você não está atento às mudanças. Foi o que aconteceu com o hipermercado. O Carrefour hipermercado acabou praticamente, depois que chegou o atacarejo. E assim vai acontecer nas mudanças. E as redes têm que ter a capacidade de estar olhando o futuro. O que vai acontecer no futuro? Que nem exemplo, sobre modernizar a loja. Que nem recentemente o Tausch chegou aqui em Taubaté, destruindo todo mundo. Cara, dando nem pro cheiro, com estrutura moderna, loja boa, experiência de compra, mix de produto, agressividade no preço. Coitado do Carrefour ali, que tá, sei lá, 500 metros, 600 metros, sei lá qual é a distância. É mais ou menos isso. Então, se você não está olhando para o futuro, você é jantado por quem viu o futuro primeiro que você. Então, se o seu concorrente vê o futuro primeiro que você vai ser jantado. Então, por isso que sempre eu gosto muito de inovação. De estar olhando para frente, para onde o mercado vai indo, ditar tendência. Porque senão acontece isso, ó. Chegou as outras redes, mais moderna, mais estruturada, com mais gestão, mais capital de fora. O jeito antigo dele fazer as coisas não era mais útil, não era mais agradável aos olhares dos clientes. Entendeu? E aí você começa a ficar fraco. Entendeu? Então, e uma coisa que eu aprendi com essa abertura do Tausch, não tem tradição que segura uma surra de loja boa. Cara, que nem aqui, você tem o Shibata, que é tradicional aqui, você tem o Carrefour, você tinha um Nagumo, que deve ter, sei lá, uns 10 anos ali. Cara, Tausch chegou com 2 pés no peito, não tem surra de tradição, não tem tradição que aguente uma loja boa, cara. Não tem. Eu vi o conceito tradição ir por água abaixo. Com o exemplo do Tausch, que o Tausch chegou com um absurdo de loja boa. É mais ou menos isso daí. O que aconteceu? O Sendas parou no tempo, os outros players chegou com modernidade, inovação em uma loja melhor. Aí você vai fazer o quê? Vai começar a reformar as lojas? Agora é tarde. Entendeu? Pode continuar. A perder fôlego, o desfecho costuma seguir um caminho conhecido. O Sendas estava prestes a descobrir isso. Agora é o fim, vamos ver o fim. Quando o Sendas entrou nos anos 2000, ele já não estava mais diante de apenas uma fase ruim. A nova década deixou claro que a empresa passava por um esgotamento estrutural. O varejo supermercadista brasileiro havia se transformado em um jogo de escala nacional, logística avançada e investimentos contínuos em tecnologia. Permanecer relevante nesse setor exigia volumes cada vez maiores de capital, margens mais eficientes e integração profunda com cadeias de suprimentos. Para uma rede concentrada regionalmente, mesmo que dominante, a conta começava a não fechar. E foi nesse contexto que a permanência do Sendas como empresa independente deixou de ser viável. A saída não viria na forma de uma falência, mas de uma absorção silenciosa. No ano de 2003, o controle da rede foi adquirido pelo Grupo Pão de Açúcar, que estava em plena expansão como o maior grupo supermercadista do país. Para o Pão de Açúcar, a operação fazia sentido, pois o grupo teria acesso imediato a uma forte presença no Rio de Janeiro, base de clientes consolidada e dezenas de pontos comerciais estratégicos. Para o Sendas, a venda representava o reconhecimento de um limite. A marca ainda tinha força, as lojas ainda geravam fluxo, mas o futuro exigia uma força financeira e operacional que já não estava ao alcance da empresa. A partir da aquisição, o destino do Sendas passou a ser decidido fora de sua própria história. Algumas lojas foram incorporadas a outras bandeiras do grupo comprador, outras reformuladas, outras simplesmente encerradas. Aos poucos, o nome Sendas começou a desaparecer das fachadas. Não houve um anúncio grandioso de despedida. A marca foi sendo diluída, absorvida e substituída. No ano de 2010, o Grupo Pão de Açúcar anunciou o fim da marca Sendas, que seria extinta até 2011, transformando as lojas em bandeiras como Extra e Pão de Açúcar. Já no ano de 2011, o grupo oficialmente converteu todas as lojas Sendas para as bandeiras Extra e Pão de Açúcar, e alguns para Açaí, Atacarejo, encerrando a marca Sendas nas fachadas. Embora a marca não exista mais nas fachadas, o Grupo Sendas permaneceu ativo, investindo em imóveis e logística, e possui galpões logísticos importantes, como os usados pela Amazon no Rio. O grupo ainda gera receita através de
imóveis alugados e mantém sua ligação com o setor, com a Sendas Distribuidora, operando com a bandeira Açaí Atacadista, focando no atacado de autosserviço. Para o público, o desaparecimento do Sendas foi quase imperceptível no curto prazo. As lojas continuavam ali, os corredores ainda existiam, os produtos permaneciam nas prateleiras. O que sumiu silenciosamente foi a identidade. Aquela rede que por décadas havia sido sinônimo de supermercado no Rio, deixou de existir como projeto próprio. O legado, no entanto, permaneceu. A trajetória da maior rede de supermercados do Rio de Janeiro não terminou com portas fechadas e prateleiras vazias, mas sim através do desaparecimento de um nome que, por décadas, fez parte da vida de milhões de pessoas. Agora me diz, você conhecia o Sendas? O que aconteceu é o seguinte, quando a marca vamos sumiu? lá. Deixa aí nos comentários. O que aconteceu aqui, eu vou falar o exemplo, claramente aconteceu. O dono cansou. Quando a paixão pelo negócio vai embora, e você começa, pô, cara, o cara já batalhou 5 décadas. E ele vê que vai ter que começar uma outra batalha do zero, por briga por concorrente, com capital, com inovação. E você olhar para aqui e falar, cara, vou ter que começar tudo de novo, uma batalha. Não é todo mundo que tem saco para isso. Às vezes o cara já tá multimilionário, já cresceu, já tá rico pra caramba. Pra que vai ficar nessa guerra de trocentos mil funcionários? O apetite vai embora, né? O apetite vai embora. E, às vezes, provavelmente o Arthur Sendas ali, que era o filho, já devia estar de idade. Aí os filhos lá, não sei se ele teve filho ou não. A segunda geração não quer saber disso, quer pegar os milhões e milhões e milhões. Você viu? Ficou com um monte de prédio alugado. Cara, vai querer essa luta de varejo? O cara tem que ter sangue nos olhos e apetite para estar num negócio desse. Em algum momento, até o Abílio deu uma cansada e falou, cara, vendeu as partes dele, saiu do Pão de Açúcar, foi para a BRF, depois que ele comprou um percentual do Carrefour / Atacadão. Mas não é todo mundo que tem gás para manter essa competitividade durante décadas. Isso não é para qualquer um. Isso só acontece quando você tem mais pessoas na família onde a sua paixão vai embora, mas a paixão do seu filho continua, a paixão do seu neto continua, que é o que acontece. Quer ver exemplos? A Dogarias Araújo já está na 3ª, 4ª geração. O neto tocando o negócio, com tesão, aqui, eu vou tocar esse negócio, porque não é fácil. Você ter energia para estar continuamente evoluindo, crescendo, enfrentando concorrente, enfrentando crises, não é fácil. Então, o que eu vejo nesse vídeo aí do Sendas é que, cara, chegou uma hora que, cara, eles enfrentaram tanta batalha que na hora que eles viram que eles estavam desatualizados, chegou uns caras mais modernos. E se começar de novo essa batalha do zero de novo, vem disso daí, vamos seguir nossa vida aqui e já era, entregou os pontos. E aí o Pão de Açúcar comprou, e o Pão de Açúcar comprou e fez diferente, né, do que o Pluri está fazendo. O Pão de Açúcar comprou e foi trocando as bandeiras. E acabou com a marca. É diferente do Fundo Pátria com o Pluri que está fazendo. Está comprando as bandeiras, mantendo a família dona e mantendo a marca da regionalidade. Que eu acredito ser algo inteligente. Então, qual é a lição desse vídeo? Cara, ou você está continuamente crescendo, evoluindo, inovando, olhando tendência de futuro, ou uma hora vai chegar um concorrente na sua porta que ele vai te engolir. E quando o baque vem de um jeito que você perde totalmente a paixão pelo negócio. E o tesão pelo negócio. É mais ou menos isso que acontece. Quando você perde o tesão e a paixão, cara, você não tem mais prazer em continuar tocando. Então, o que você tem que focar? Inovação, crescimento, inovação, crescimento. Cara, mais. Por isso você tem que estar aqui no nosso evento presencial. Inovação, crescimento, Para quando chegar um concorrente, você não ser surpreendido. Na verdade, eu vejo muita gente que para no tempo, está na zona de conforto, está com aquele mercado com a mesma estrutura há anos, tudo é antigo. O layout é antigo, é aquele mercado cheio de mercearia, não olhou para o perecível ainda, o marketing é antigo, tudo é antigo. Até chegar um concorrente do outro lado da rua 1000 vezes mais moderno. Cara, no Vida Nova eu trabalhava a ideia de que eu tinha que trabalhar como se eu tivesse um concorrente 10 vezes maior que eu. Então eu tinha que estar sempre inovando, eu tinha que estar sempre qual é o próximo passo. E quem me acompanha viu eu fazendo isso na prática.
Para quê? Para eu não ser surpreendido da concorrência. Eu tinha que descobrir a inovação primeiro que todo mundo da cidade. E fiz. Um monte de coisa está surgindo hoje, eu fiz lá em 2020. E aí você não é pego de surpresa. Entendeu? Você não é pego de surpresa. Então, esse é o aprendizado desse vídeo. E, cara, quem está me acompanhando aqui sempre no YouTube, como tem gigantes que cresceram e caíram, gigantes que cresceram e caíram. O que mais, de todos esses que eu vi nesses últimos tempos, mais me espantou, que o cara era bom, foi o hiper bom preço. Porque o que aquele cara enxergava de inovação e de tendência é surreal. O cartão de crédito próprio já tinha há muito tempo, o CRM já tinha há muito tempo. O cara fazia eventos para a cidade e para a população usando a marca do supermercado, criou o nome lá, sei lá o que, do nordestino. Meu, aquele cara é avião, hein? Aquele cara é avião. De todos que eu vi aqui, para mim, é um dos melhores. Acabou por outros motivos também. Aí tem treta familiar, aí tem ego, orgulho. Não é fácil você persistir durante décadas. Um grande exemplo que está aí muito bem, mas não é rede, né? É a Casa Santa Luzia. A Casa Santa Luzia é centenária. A Drogarias Araújo já vai chegar no centenário. Mandorinha, não sei, deve estar com 70 anos. Mas é uma loja só. Os caras são, tirando a Drogarias Araújo, a Casa Santa Luzia e a Andorinha é uma loja só. E você vai lá na Andorinha, a loja não é moderna, mas a gestão é atualizada. Os caras têm etiqueta eletrônica. Enfim, não parar no tempo. A lição desse vídeo é continuar evoluindo. Certo? Espero que você tenha gostado. É nóis!